Sejam todos muito bem-vindos ao espaço Ter Voz. Para que este projeto se possa expandir e chegar a cada vez mais pessoas, decidimos dar voz à alma de cada um dos terapeutas desta comunidade. Convido-te então a conhecer os seus trabalhos e as suas histórias. Temos a certeza que cada um deles tem algo incrível para te ensinar. Vamos juntos? A minha mãe esqueceu para eu lembrar. É o nome do seu livro que em breve será uma realidade. A sua história divide-se em duas partes: a vida antes do diagnóstico de Alzheimer da sua mãe e a vida depois do diagnóstico de Alzheimer da sua mãe. Sabe muito bem o que é fazer o luto de alguém que fisicamente está presente, mas que já não está neste plano da mesma forma. Um dos seus propósitos passa por ajudar filhos de pais com Alzheimer, unindo tudo o que aprendeu e que a ajudou ao longo deste processo de lidar com a dor emocional e ansiedade até chegar à aceitação. Hoje tenho comigo alguém que manifestou diferentes formas de servir o outro através do seu trabalho nos bombeiros, das suas terapias e dos diversos projetos que tem em andamento. Vamos dar voz à alma de Elsa Correia. Olá, Elsa, bem-vinda. Bom dia. Olá, Sandra, bom dia. Grata pelo convite. Eu é que te agradeço por dares um bocadinho do teu tempo para vires falar, porque eu sei que os teus projetos são grandiosos, digamos assim. Podem ainda não ser grande em tamanho, mas a intenção é grandiosa. Bem, vamos já começar com as perguntas. Sentes que nascer foi a tua primeira mochila? Hum, Bem, sem dúvida, não é? Só o facto de chegarmos aqui, a este plano, ah, é aquela grande viagem, não é? Estamos aqui numa experiência humana, portanto, sem dúvida que sim. E curiosamente, eu nasci no mesmo dia de aniversário da minha mãe, ou seja, a minha mãe fazemos aniversário. É essa curiosidade também. Já Então, aí uma acho ligação que bem forte. sim, é a maior, já ao nascer é a maior viagem de todas, mas depois também a vida leva-nos a que também façamos outras viagens dentro desta viagem, né? Viagens internas e externas. E é uma maravilha, uma benção. Isso leva-me já aqui à segunda pergunta diretamente, mesmo Uhum. bem ligado. A tua vontade de percorrer o mundo veio da primeira viagem interna que fizeste? Hum. É assim, eu sempre fui muito aventureira, sempre gostei muito de explorar e tudo isso, mas a verdade é que houve uma parte da minha vida em que eu estive um pouco, eu não sei, olha, eu posso dizer que até 2010 eu realmente acho que tive uma vida vá dentro do normal, ah, e, hum, e foi realmente nessa altura que comecei a expansão. Ah, eu já viajava ocasionalmente, mas depois foi realmente o diagnóstico da minha mãe, diagnóstico de Alzheimer em 2010, que me Que idade é fez, que tinhas em 2010? Desculpa. tinha 27 anos. E então foi um conjunto de várias coisas, na verdade. 2010 foi o diagnóstico da minha mãe, terminei um relacionamento muito longo, que já vinha desde a adolescência, foram 8 anos. Ahm, Como pessoa que, pronto, que assim, eu sentia que era sempre muito eu a puxar para fazermos qualquer coisa, ou seja, eu lembro-me de dizer assim: a vida tem de ser mais do que isto, eu sinto-me a morrer lentamente. Era rotina, não me sentia preenchida, percebes? E então, realmente, 2010 foi essa altura. Terminei esse relacionamento muito longo e foi quando, assim, 2011, epá, eu vou a todos estes sítios que eu quero ir e que não tenho estado a concretizar. Então comecei a viajar nesse ano, fiz várias viagens e algumas delas sozinha. E é uma coisa que gosto muito de fazer, é viajar sozinha. Também gosto de viajar acompanhada, com namorado ou amigos, mas também gosto muito de viajar comigo mesma. Sozinha a experiência é Então, diferente, não é? Absorves as coisas de outra forma. estamos mais abertos, mais receptivos, não é? Quando estamos com outra pessoa, facilmente, às vezes começamos a falar das coisas daqui, né? Da vida aqui, e às vezes até a própria pessoa, mesmo que de uma forma inconsciente, acaba-se por utilizar outra pessoa como muleta e não nos permitimos estar tão abertos e expansivos a conhecer outras pessoas, não é? Uhum. E como eu, quando viajo, valorizo mesmo muito a parte de conhecer a cultura, as pessoas locais, etc., eu vou tipo em total entrega, pronto, e tenho tido experiências maravilhosas desde ficar em casa de pessoas. É mesmo muito Fazes bonito. couchsurfing, não é?
Sim, na altura, em 2011, e durante uns tempos estava nessa plataforma, que é um website que dá para Sim. criar um perfil e ter um sistema de referências, e fiz bonitas amizades, algumas delas ainda perduram até hoje. Sim, que basicamente é recebermos pessoas em nossa casa, o que foi bom, porque nessa altura, né, que eu tinha de estar aqui no normal, no convencional, X dias de férias por ano, que eu utilizava todos os dias para viajar. Eu nunca tirei férias para ficar aqui durante anos. Mas, ou seja, ao receber pessoas em minha casa, também era um bocadinho como se eu fosse viajar. E lá está. E também, quando estava fora, poder conhecer as pessoas era maravilhoso. Mas lá está, viajar é também uma viagem interna, Sandra, porque conhecemos muito nós próprios quando passamos tempo connosco e quando nos alargamos a novas experiências. Então, E quanto mais tem sais da sido tua zona de maravilhoso. conforto, mais te conheces, não é? Exatamente, Quanto exatamente. mais puxas por Com- ti, Sim, e como reagimos quando às vezes estamos cansados né, ou, por exemplo, né, estamos em viagem, às vezes a saltitar de um sítio em outro com um determinado destino, apanhar não sei quantos transportes, ah, alguma coisa que achamos que não está a correr bem, né? Porque, ou seja, imprevistos que acontecem, como lidamos com a frustração, então tudo isso. E dá-nos muito tempo para pensar. E estamos ali mesmo no momento, não estamos tão uhum, envolvidos, se calhar, né, nas coisas do dia a dia aqui, ou seja, porque nós, na verdade, nós temos vários papéis, não é? Quando estamos no local onde vivemos, né? Temos o papel, se calhar, no local, ou seja, o papel que desempenhamos no nosso trabalho, não é? No nosso serviço, temos o papel com a família, temos o papel com os amigos, com os vizinhos, exato. então aí estamos um pouco fora de todos esses papéis, é apenas ser, então é muito bonito, adoro. E é. Qual foi a primeira grande viagem que fizeste e de que forma é que isso te transformou? Uhum. Hum. A nível de viagens pelo mundo, hum, digamos que a Irlanda, se calhar, foi. Ou seja, nesse ano eu fiz várias viagens e a Irlanda realmente marcou, porque também fiz uma outra coisa alargando o meu espaço de conforto, que também passei a gostar muito, que é boleia, pedir a boleia. Ou seja, fiz muitos quilómetros pedindo boleia e foi muito bonito essa experiência. Famílias que param. Também lá está, é uma maneira também de conhecermos as pessoas locais. Eu só me tenho deparado ao longo das minhas experiências em viagens com gentileza, com pessoas até que em vez de irem assim a direito, apanharem uma estrada mais por aqui só por ter uma vista costeira mais bonita para eu desfrutar. Uhum. Muita generosidade. E a Irlanda, sim, marcou por vários motivos que eu sinto, tal como outros países, eu sinto uma conexão com a Irlanda. E isto também é uma coisa que acontece muitas vezes, sentimos conexão com um determinado país e cultura sem nunca lá ter ido. E isto muitas vezes vem de vidas passadas, e a Irlanda e o gaélico que sempre me mexeu muito comigo, toda a parte celta. Então, essa viagem, que foi assim a minha primeira grande viagem a solo, e inclusive andar à boleia, e onde depois conheci o meu namorado seguinte, realmente marcou, sim. Depois tive outras, claro, e inclusive Claro. mais distantes, noutros continentes, mas essa sim marcou bastante por isso. E Já olha, foste à Índia? lembro-me, não, ainda não fui. Sabes que é engraçado que eu sinto de ir à Índia, mas ao mesmo tempo há uma parte de mim, tipo, não, não, ainda não. Ainda não é o Ahm, momento. sim, e também ultimamente tenho estado um pouco mais em pausa de viagens e estou muito Uhum. bem com isso. Porque tenho estado aqui focada no meu projeto, Monchigaia, e se eu estivesse muito dispersa, tipo, sempre a ver voos, e agora vou ali, agora vou coisa. Além de financeiramente agora não ser a altura ideal, também precisamos também de enraizar, não é? Senão há muita dispersão e para concretizarmos sonhos e objetivos, depois também. Então estou em paz neste momento, de estar aqui focada em Monchigaia. Mas pronto, então respondendo à pergunta, a Irlanda marcou, sim, muito. Tive ali momentos muito bonitos de expansão. Ahm, isso foi em 2011, essa primeira.
E foi, lá está, soar familiar. E eu já tive essa experiência em alguns países. Tipo, eu já estive aqui, o Uhum. Peru, por exemplo, o Myanmar, há assim uma coisa que eu não sei, porque o voo era para a Tailândia, mas eu praticamente nem estive na Tailândia. O Myanmar chamava por mim que era uma coisa por demais, e é um país que se calhar muitas pessoas nem conhecem, nem sabem bem onde é que fica, que é a antiga Birmânia. E o Japão também, uma grande ressonância com o Japão. Uhum. Bonito. Aí eu quando falo de viagens, Pois acredito, porque há muita experiência, né? Uma pessoa em viagem passa por muita coisa, não é? sim, é. Eu não viajo assim, então, agora também com as crianças também não é fácil. Eu gostava de experimentar, de fazer viagens como sozinha e tudo, mas talvez um dia, vamos ver. Certamente será possível, Sandra. É uma questão de Sim, foco sim, e né? sim. Manifestarmos, concretizarmos, né? Mas o facto de viajares, não é? Traz-te muita experiência e muita coisa para falar e é normal que uma pessoa que viaja, quando começa a falar de viagens, Sim, acho que é geral, quando falamos de algo que gostamos, a conversa flui claro, facilmente. É, de certeza que tiveste exato. muitas ocasiões, muitas situações caricatas, que claro que se tivesses Também, ficado na algumas, tua sim. casinha não aconteciam, não é? Pois, mas é isso, é alargarmos o espaço de conforto. É isso. E eu é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de me desafiar, percebes? E às vezes não ser necessariamente. Atenção, eu não estou a dizer com isto a dizer que escolhermos por vezes um caminho mais fácil, mais tranquilo, tem também sua beleza, nem tudo tem de ser difícil. Mas, por exemplo, sei lá, quando fui da Tailândia para o Myanmar, eu escolhi que queria ir por fronteira terrestre, por aquela específica que implicava várias coisas, e podia ter apanhado um avião. Mas é quase como ok, não, eu quero fazer isto, eu vou fazer isto. E fiz. Desta forma, Então, exato. sim, e desta forma. Então é isso. Achei. Bem, agora mudando aqui um bocadinho de assunto, não é? Uhum. Conta-me As como tens viagens sido, internas. sim, mais as viagens internas, vamos para dentro, né? Sim, Ahm, também. Como tem sido esta jornada desde o diagnóstico da tua mãe em 2010? 2010? Uhum. Uhum. Pronto. Foi 2010, foi. Então, olha, pronto, é uma coisa que eu sempre tenho falado abertamente sobre a doença da minha mãe e como tem sido para mim esta jornada. Desculpa. Ahm, Digamos que isto é como que um processo, é um luto em vida, não é? Já Uhum. passaram 13 anos, a minha mãe teve o diagnóstico em 2010, mas lá está, eu acho que eu só em 2011 é que eu percebi, porque eu tive a negação, e isto é uma coisa que por vezes acontece, ah, e vou falar nesta doença específica, que é uma pessoa relativizar. Mas eu às vezes também me esqueço de coisas. Mas é normal às vezes confundirmos. Então, eu diria que para, ou seja, quem pudesse, quem possa suspeitar que tem alguém familiar ou conhecido que possa estar a desenvolver uma demência, porque existem vários tipos de demência e Alzheimer é uma delas. Que, ok, por vezes já há aqui um pouco de negação, porque não queremos acreditar e relativizamos. E muitas vezes até uma pessoa mais de fora que, olha, se calhar, pois até foi a minha tia. Uhum. Olha, acho que a Marina, se calhar era bom ela ir a um neurologista, etc. Pronto, e fomos. Mas mesmo aí eu agarrei muito ao que me disseram. É uma demência com possibilidade de desenvolvimento para Alzheimer, mas eu em negação. E posso dizer que precisamente quando saí da negação foi quando estava a partilhar com a minha mãe que tinha conhecido esse tal namorado na Irlanda e no dia a seguir falei qualquer coisa, o meu amor, e a minha mãe, "Ah, quem é o teu amor?" Bem, eu caiu-me tudo porque foi como se me virassem do avesso e ao contrário e Exato. tirarem-me o tapete e eu caí estatelada, porque a minha mãe jamais esqueceria algo sobre a minha vida. A minha mãe sempre esteve muito presente na minha vida. E então aí passei um bocado a uma fase de revolta, né? E porquê? Porque a minha mãe, porque nós, que na verdade, quando temos estas situações de crise, e às vezes pode ser
coisas nossas, a nossa saúde, ou um relacionamento que termina, ou das pessoas próximas de nós, são realmente estes momentos que são convites à expansão. E sem dúvida, eu atualmente vejo um propósito maior, não só sei, compreendo o porquê da, da ou seja, desta doença se manifestar na minha mãe, que acaba por ser uma escolha da alma, mas também vejo, né, porque depois de todas estas coisas, estas ligações familiares, não é, que são também reencontros, acordos de alma, tem-me permitido uma expansão enorme, uma expansão enorme mesmo. Então, pronto, olha, tem sido uma jornada, porque depois foi também lidar com ansiedade, nunca tinha assim experienciado ansiedade, cheguei a ter até, se calhar, 2 ou 3 assim, crises de pânico, ataques de pânico, ansiedade, fortes, me sentia totalmente fora de controle, não é? Que eu, olha, não consigo controlar isto, não é? A progressão da doença, não é? E como é que vai ser? E eu não tenho irmãos, portanto também sentir um pouco essa, olha, tipo, sou eu e os meus pais, não é? Essa responsabilidade, não é? Sim, e como vai ser este caminho, como vai ser este percurso. Mas depois aí em 2014, 2015, entrei mais num processo de aceitação, que eu costumo dizer que a aceitação não é uma linha reta, que não quer dizer que não haja desafios por vezes, mas já há uma aceitação e um entendimento. E também já deixamos de estar naquela postura de vítima, sabes? Né? Essas perguntas que eu estava a dizer no início, quando eu sentia raiva, é tipo, mas porquê a minha mãe? Porquê nós? Ou seja, isso é uma postura de vítima, é como se as coisas nos estivessem a acontecer. E nós, coitadinhos, fôssemos vítimas. Então, não só, mesmo nos estados em que a minha mãe está não verbal já há muitos anos, está acamada, também já há alguns, perdeu a capacidade, ou seja, teu corpo totalmente deformado e pronto, está. A minha mãe apenas está. E tem sonda nasogástrica para a alimentação. Eu não vejo a minha mãe como uma vítima, percebes? Eu acho que isso é. Ou seja, de vermos as pessoas como coitadinhas, não é? Tipo, coitadinha de mim, coitadinho do outro. A minha mãe está no processo dela, está na viagem dela. Quando for a altura dela partir, assim será. E, entretanto, continua aqui a ser a minha grande mestra. A dar É, lições todos os dias. dando lições de vida. Lá está, eu digo que a minha mãe tem sido uma grande mestra, sim. Tenho aprendido imenso nesta jornada com o Alzheimer da minha mãe. Uhum. Como tu dizes, a tua mãe esqueceu para tu lembrares Sim, exatamente. E esse será o nome o do teu livro. título, sim, do meu livro que irá sair, ainda não sei quando, porque foi mesmo isto, foi eu lembrar-me, não é, de quem eu sou, lembrar-me também do que é que eu não sou, ou seja, todos nós carregamos uma série de coisas, né, que nos é incutido do que é suposto, ou do que é que nós somos, ou o que é que pensamos que somos, e tem um bocado a ver também com esses papéis que nos são incutidos, né, que temos de, ou seja, desempenhar perante a sociedade, perante os nossos pais, cumprir as expectativas da sociedade e dos outros, né, que a vida é suposto ser isto ou aquilo, né, ter um Sim, sim. emprego estável, mesmo que às vezes já tenha expirado a validade e já não queiras mais continuar naquilo, mas tens um emprego estável, então ficas, não é? Ter um relacionamento, ter uma casa, ter filhos, ou seja, os caminhos são todos diferentes. Então, quando eu digo lembrar-me quem eu sou, quem é que eu não sou, e ajustar aquilo que já não estava mais alinhado comigo, ou seja, fazer mudanças de vida, fazer escolhas e decisões, e que sim, tem requerido coragem. Mas também o que é que eu estou aqui a fazer, né? Como é que eu posso ser contributo, né? Estando alinhada comigo, né? Como é que eu posso dar o serviço? Então tem a ver com isso o título do filme. O título do filme. Ai, não, o filme ainda Do não. livro. Quem sabe um dia, Olha, não sei. quem sabe um dia, Enganei. há muitos filmes que começam por livros. Exatamente, olha, quem sabe um dia, pronto, se eu me enganei, se calhar.
Bem, vou passar à próxima pergunta, então, se calhar. O projeto Alzheimer para filhos é uma forma de te acolheres e de dar colo a ti mesma da forma que tu precisavas na altura? Olha, o Alzheimer para filhos, que pronto, está no Instagram, ahm, é um pouco mais do que isso, sabes? É um pouco mais do que isso, porque, por exemplo, eu já há uns anos atrás cheguei a participar algumas vezes nos encontros de apoio da Associação Alzheimer Portugal, que se chama um Café da Memória, ou seja, um espaço de partilha entre cuidadores, família. E da última vez que participei já foi numa altura em que eu já estava em aceitação, já estava empoderada, e então era mais eu a prestar apoio. Eu lembro-me de uma senhora de filha também, mas filha de 50 e tais, 60 anos, a partilhar a frustração, e não sei o quê, com o pai. E eu, na altura, com os meus 20 e tais, 30 e poucos, a dizer, compreendo exatamente o que é que a senhora está a falar, porque isto há coisas que às vezes mexem também nos nossos gatilhos, e por isso é que eu digo também lidar com a doença da minha mãe tem-me tornado uma pessoa melhor, mais paciente, mais grata, enfim, tem sido, sem dúvida, tem tido muita subleza, mas às vezes uma pessoa fica impaciente, né? Tipo, epá, já perguntaste isso não sei quantas vezes, né? Numa fase inicial, quando ainda estamos ali a trabalhar nos também a lidar com isto. E então o meu objetivo com essa senhora foi assim, olha, compreendo exatamente o que é que está a falar. Sei que às vezes uma pessoa fica exasperada quando as coisas em casa mudam todas de sítio e aparecem nos lugares mais inusitados. Por exemplo, uma coisa que é suposto estar na gaveta num quarto aparecer no frigorífico, uma coisa no frigorífico aparecer, porque as pessoas às vezes fazem isso, né? Porque já há uma confusão, não é? Mas ao menos fala, ao menos anda, né? Ao menos mexe e dá uma perspectiva de que, muito possivelmente, depois até vai dar saudades de quando a pessoa falava, andava, mexia, né? Então, dar um pouco essa perspectiva. Então, o Alzheimer para filhos já não tem tanto a ver com prestar apoio a cuidadores, é mais do que isso. Ou seja, nesta minha jornada também, eu fui fazendo formações, mergulhei no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e espiritual, e então é realmente ajudar filhos de pais com Alzheimer, sendo que também estou aberta, não precisam de ser necessariamente Alzheimer, né? Pode ser outro tipo de doenças, eu creio que também acredito que também possa ajudar, enfim, pronto, outras situações. Mas ajudar pessoas, a minha experiência é como filha, não é como esposa, não é? Portanto, eventualmente será um pouco diferente. Ajudar filhos que estejam a lidar com uma situação semelhante, não é? Então eu sei como é a dor emocional de estarmos a perder um pai ou uma mãe, neste caso a minha mãe, lentamente, né? Porque isto é um luto em vida. Não só perdemos a pessoa vai perdendo capacidade, o papel vai mudando, não é? Quase que há uma inversão de papéis. Mas a intenção deste projeto é não só apoiar, mas acima de tudo é causar transformação na vida das pessoas. Ou seja, pegar nessa dor emocional e nesses desafios que esta situação está a causar, né? E fazer aqui uma transformação. Que, ao fim e ao cabo, é a minha história, não é? Também a minha Sim. transformação, sendo que cada um, né, tem o seu percurso, o seu plano de vida, não é? Do que vem aqui fazer, aqui neste plano, na Terra, mas passa por isso, ou seja, e ensinar, sim, dar ferramentas para lidar com ansiedade, gestão emocional, e depois também com terapias que facilito, ou seja, é assim como com um programa, vá, uma jornada, cujo objetivo é transformação. Transformação. Exato, e libertar a dor emocional e o sofrimento associado a. Mas é isso. É pegares em tudo aquilo, Sim, em todo o processo exatamente. por que tu passaste, né? E disponibilizares Uhum, às pessoas de outra forma para exato. também poderes.
transformar a vida delas. Sim, sim, exato. Que depois é apenas dar as ferramentas, depois são as pessoas que a Sim, transformam. claro, Mas claro. esse é o objetivo, não é? Proporcionar transformação, ou seja, todo o meu conhecimento, a minha experiência, tudo o que aprendi, o meu serviço, né, as terapias que facilito, os serviços que eu presto, ou seja, tudo num pacote, né, que, e disponibilizar isso às pessoas. Então, é isso, Alzheimer para filhos. Isso é bonito. Isso é muito bonito. Sabes que eu acho que cada vez mais o que nos está a ser pedido é nós nos colocarmos ao serviço, tendo em conta todas as superações que nós já fomos tendo ao longo da vida, não é? Porque quem pegar em tudo isso e ajudarmos as outras pessoas que estão, se calhar, na, pronto, A num passar por um momento que tu processo já que tu já tiveste. passaste. Exato, sim. A Cada passar um por no um seu processo que processo tu já individual, passaste. mas é isso, é darmos a mão. Eu acho que isso é muito o caminho da nova era, não é? Que Sim. é, é ajudarmos, é estarmos a serviço dessa forma, com as nossas capacidades únicas e nossa história de vida. É. Emocionalmente, que impacto sentes que esse projeto tem nos outros e em ti? Uhum. É assim, eu ainda estou muito no início, mesmo na divulgação do progresso. Há uma parte de mim que tem alguns receios, ou seja, no que diz respeito a que sei, ou seja, porque eu também vou estar a fazer trabalho interno, como é óbvio, né? Claro, Porque não é sempre. um tema, uma área que me é indiferente, não é? Então, que é, às vezes ainda tenho aqui um pouco aquele pensamentos autossabotadores, mas será que estás preparada, não é? Será que isto emocionalmente vai mexer assim muito contigo? Será que afinal vais descobrir que não estás assim tão em aceitação como pensas que estavas? Então, tipo, em mim há essa parte. Claro que depois há outra parte que é porque eu sei que consigo ajudar, né? Se eu libertar tipo a parte mental e os medos, Essas né? limitações, né? Essas crenças, sim, eu sei que eu posso e consigo ajudar as pessoas no processo delas. E para as outras pessoas é isso, é realmente, possivelmente, quem chegar até mim pode até estar assim um pouco no início e estar assim muito à toa, ou seja, o que é que a pessoa quer? Isso também tem um bocado a ver com, né, como comunicar com as pessoas, o que é que a pessoa quer? A pessoa quer aprender a lidar com a dor emocional que sente, né? A pessoa naquele momento possivelmente até nem quer uma transformação na vida dela, não é? Mas é isso que eu quero proporcionar. Uhum. É isso que eu sei que eu consigo proporcionar, ali uma transformação na vida dela, ou seja, cada vez mais é assim, né? Nós pegarmos na nossa maior dor, né? E transformarmos em dom, que foi o que eu fiz, não é? Então, é pegar nessa dor e a pessoa, né, expandir, expansão, consciência. Né? Exato, percebo. Percebo o caminho que estás a querer seguir e faz-me todo o sentido, porque acredito muito naquela frase, nós só podemos levar o outro até onde nós já fomos, sabes? Exato. Sim, sim, E sim, sim. o propósito de teres passado por essa experiência para agora, e agora usares isso para ajudar as outras pessoas, se calhar foi mesmo por isso que tu tiveste que passar por aquilo, entendes? Uhum. Sim, também, Não é sim. que, não é que seja bonito, nem nada disso, porque é duro, não é? Então não é? Mas Pois é, tudo tem o seu motivo, nada, nunca, nunca nada é nada por por acaso, acaso. sem dúvida. Uhum. Bom, e fala-me agora do projeto Monchi Gaia, qual é que é o seu propósito? Ah, então, Monchigaia é esta terra maravilhosa, é um terreno aqui em Linda. Monchique, que então eu já há muito tempo que eu queria mudar para o campo. Eu amo natureza e estar em contato com animais e então já há muito tempo que eu queria mudar para o campo. E em 2018, final de 2018, pronto, estavam algumas condições reunidas para poder fazer essa mudança e coloquei a intenção. Isto, Mochigai foi mesmo pura manifestação, não é? Foi manifestação realmente é nós termos ali uma visão bem clara, sendo que a manifestação até pode ser melhor do que aquilo que pensávamos ou idealizávamos, não é? E atrair aquilo até nós.
e encontrar o sítio certo, ou a pessoa certa, né? Nós somos co-criadores, estamos constantemente a manifestar. Uhum. Para o melhor e para o pior, não é? Por isso, Sim. atenção àquilo que pensamos. E então, não, até toda a história como encontrei, uma Shigai é muito bonita, mas eu não sei como é que estamos a nível de tempo, mas se não podia Estás à partilhar, vontade. é. Sim. Então, olha, é assim, eu sempre soube que eu ia encontrar a agência imobiliária, que ia encontrar por mim, Uhum. e assim foi. E então até andava muito assim a dar uma volta, caminhadas, falar com pessoas, porque às vezes já há propriedades que estão à venda e não estão divulgadas, né? E na altura, olha, foi no primeiro dia de janeiro de 2019, com o namorado da altura, estávamos ali num terreno aqui em cima, e era giro o terreno, pronto, estava cultivado, mas a casa não estava assim em grandes condições. Pronto, isso não morava alguém ali a tempo inteiro. Este terreno é bonito. Pois, até. E tinha uma ribeira a passar, não é? Que via-se que era o limite para o outro terreno do lado. Depois tinha uma casa mais além. Isto fixe era ter a ribeira a passar no meio do terreno. E deixei um papel debaixo da porta, com o contacto e perguntando se estavam interessados em vender. E no dia a seguir o senhor disse-me que não, porque é dele e de um irmão e que gostam muito de ir para lá. Pronto, e então não. Ok. Passado 2 ou 3 semanas, eu vejo no marketplace do Facebook, que é que dá para vender coisas, Uhum. sem pesquisar nada, estava lá um terreno, quinta, não sei o quê, aqui também no Conselho de Monchique. E eu enviei uma mensagem, reparei que parecia um anúncio privado, particular, mandei uma mensagem e perguntei o tempo até por timão, porque era importante para mim não estar demasiado longe dos meus pais, tipo, meia hora, ou pronto, seria muito mais, não queria. Porque a minha mãe está em casa com o meu pai, pronto, portanto, Sim. o meu pai sente pronto, de assim ser. Eu presto apoio na medida do possível, sem abdicar da minha vida, ou Uhum. seja, porque é algo que eu sei que a minha mãe não quereria e que eu sei que não é para fazer, ou seja, é para seguir com os meus projetos e com a minha vida em frente. Aliás, essa é a única forma de honrarmos os nossos pais, é a vida a seguir, não é? Sim. Mas então eu não queria muito longe por Timão. E o senhor disse-me que era quase uma hora. Eu, agradeço, mas eu queria mais perto. E ele diz-me assim: mas eu tenho outro terreno e aqui nesta zona, que é uma zona que eu gostava. Eu disse: olha, gostava de ver. E então combinámos para o dia a seguir. E quando eu chego aqui, eu comento assim: que giro, andei aqui perto, até deixei um papel. ahm, Num terreno ali em No cima, terreno. debaixo da porta da casa. Foi você! Eu sei dessa história. São os meus irmãos. Ahm, e então, quando eu chego aqui, o que é que eu vejo, Sandra? Eu vejo que o terreno que ele me vinha mostrar, nota como é que eu vim aqui dar, não é? Que foi Sim. através de um anúncio aleatório no Facebook para um outro terreno, que não era este, porque eu Sim. estava a Que nem pensar em era vender o este. outro primeiro. Primeiro o outro. E eu chego aqui, o que é que eu vejo? Eu vejo que é 2 terrenos abaixo do que eu tinha deixado o papel, com uma ribeira a A passar passar onde? no meio do terreno. No meio do terreno. A mesma ribeira. A mesma Atenção. ribeira. A mesma ribeira, 2 terrenos abaixo, a passar no meio do terreno. Pá, a sério. Isto é Tinha que ser, não é? tem que ser mesmo. E depois também outras coisas também que esta terra proporcionou, porque os proprietários, ou seja, aquele era de 2 irmãos e este era de outros 2, ou seja, uma família muito grande e depois foi repartido por herdeiros. Sim. E, e depois, quando eu conheci o outro, ou seja, não aquele senhor que me veio mostrar aqui, mas o outro coproprietário, ele conheceu os meus avós e a minha mãe quando era miúda, e eu também, a minha mãe e eu quando era miúda, e ele mencionou um assunto que eu disse mesmo, olha, gratidão, eu agradeço imenso o senhor ter mencionado esse assunto, porque isso me proporciona dizer a verdade sobre uma mentira muito antiga da minha família, dos anos 70, que tem a ver, pronto, tem a ver com a minha mãe, com a minha avó, ah,
que na verdade eu nunca pensei que ainda houvesse quem acreditasse, porque foi uma coisa que, pronto, a minha mãe foi na onda, mas que depois a verdade se foi reposta, e eu nunca em toda a minha vida eu tinha conhecido alguém que ainda acreditasse nessa mentira dos anos 70, mas este senhor ainda achava que isso era a verdade. E tu E esse, repuseste a verdade. exatamente. Então, a nível de cura, aqui da ancestralidade, uma vez era para ter esta terra, percebes? Permitiu-me Uhum. encontrar essa pessoa que ainda acreditava isso. Pronto. Basicamente tem a ver com a minha avó foi mãe solteira, lá da minha mãe, a minha avó era do Porto, ah, e, e quando conheceu o meu avô do coração, que eu sempre soube que era o meu avô do coração, em Lisboa, que ele era de cá, de Monchique. Eles vieram para baixo e a minha mãe veio também, e a minha mãe devia ter 17, 18. Pronto, e a minha mãe foi convidada a tratar a minha avó por madrinha. Uhum. Ela tratava padrinho e sempre tratou, mas pronto. Então podes imaginar a dor emocional que é para um filho ou filha ser convidado a fazer de conta que não é filho, né? Sim. Então, para mim, a doença da minha mãe, esta escolha de alma de se virar para dentro, percebes? Tem também muito a ver com essa dor emocional. Outras coisas também, mas tem muito a ver Outras também coisas com também, isso. pois, claro. E então eu dizer, eu agradeço imenso ao senhor mencionar isso. A minha mãe, Marina, é filha biológica da minha avó Mimosa. Se não fosse, estava tudo bem, mas a questão é que é, É pronto, que é. então é repor a verdade, sem qualquer julgamento para com a minha avó, né? Porque os tempos eram outros e certamente que não foi fácil, não é? Criar uma filha sozinha. Pois, claro. Mas então, pronto, é isso. Uma Xigaia Maravilhoso. História maravilhosa, não é? Aquelas nós vamos pequenas dar o coisas. sítio certo, Sim, e ser a pessoa certa e ter aquela conversa que nada é por acaso. E exato. pronto, e Monchigai não é só a minha casa, é um projeto de vida e é um espaço onde sei que vai acontecer aqui muita coisa bonita a nível de retiros e workshops e cursos, formações, não só coisas facilitadas por mim, mas também por quem sentir de fazer proposta, de facilitar aqui algo. Talvez Ah, o primeiro encontro geral da Ter Alma seja aí, olha, olha, porque seria não? muito bom, até porque já está assim um grupo grande. Tá bem grande. Já, já aqui 60 e tal, não é? Não, 60 setenta e e tal, três 73. 73? É lá, está sempre a aumentar, sim. Tá. Então, pronto, então tem esse propósito também, ou seja, desde as diversas áreas, pronto, da área da espiritualidade, desenvolvimento pessoal, yoga, práticas de meditação e depois também uma outra vertente, que é também a vertente da permacultura, ou seja, workshops de permacultura, agrofloresta, Um grande ou projeto seja, também tudo o em que tem a ver mãos. com a terra. Ah, Mais um. é uma responsabilidade ser assim guardiã deste espaço, não é? Mas encaro isso com leveza também. Também Uhum. tem sido uma aprendizagem, sabes? Porque eu nunca tinha Parece-me que morado tu no encaras campo. tudo com muita leveza. Tudo. Vou, nem sempre, sabes, Sandra? Às vezes também sou aqui também me levo aqui a punir. Pronto. Às vezes também levo aqui tipo chicote. Que é algo que eu vou coisa, mas é verdade, é assim, ter uma terra para cuidar, vai sempre haver muito para fazer. Uhum. E é preciso. Aliás, no primeiro verão, estava aqui com os amigos e estávamos a praticar Qigong. E por trás do Filipe estava tipo, porque eu tenho a terra em socalcos, com muros de pedra e escadinhas de pedra, e por trás dele estava tipo uma silva a sair. E eu lembro-me do meu olhar assim: está ali uma silva, tenho que tirar antes que aquilo cresça. E estava a praticar Qigong. Nesse momento foi quando eu percebi assim: para, tu vais ter de abstrair de muita coisa, porque senão tu vais ficar louquinha. Vai sempre haver coisas para fazer. A terra, a natureza não para, né? Tipo, está sempre em crescimento e vai sempre ser necessária alguma intervenção. Então é ir com calma. Então é isso de focar-me no copo cheio, no copo mais cheio, ou seja, tudo o que já foi feito e não tudo o que ainda não fiz, tudo o que ainda falta por fazer.
e não estar constantemente à procura do perfeccionismo. Pronto, então já comecei a colocar para o mundo que para breve estou disponível para começar a facilitar mini retiros, pronto. Individuais, ou seja, ainda não será já para receber grupos, mas ao longo deste ano espero criar as condições para que tal possa acontecer. É. Então, não precisa de estar tudo perfeito e acabado para que Sim. as coisas Mas se quando iniciem. compraste a terra, a casa estava habitável, Não, não? não, não. Eu tive 1 ano e meio a morar numa caravana aqui. Ah, foi. Por isso é que isto foi mesmo. Lá está, eu vivo constantemente alargando o meu espaço de conforto, sendo que durante esse tempo abdiquei de ter conforto, né? Não foi fácil. Não foi fácil por vezes partilhar um espaço tão pequeno. Por exemplo, a nível de inverno, partilhar um espaço tão pequeno com os meus animais. Uhum. Às vezes os seus desafios, sentia-me porteira, era uma gata que queria sair, outra gata que queria entrar, depois queriam brincar e eu que queria dormir, mas também os bichinhos também não tinham, também estavam fora do seu espaço de conforto, não é? Uhum. Então teve os seus desafios, não é? E uma caravana é mais frágil, né? E o inverno de 2020 para 2021 choveu muito e houve vento e tudo, o outro não. O outro inverno anterior não foi tão duro. Entretanto, já foi passado parte dele aqui em casa. Mas não foi fácil. Estar na caravana e tudo a abanar com o vento, e houve-se a chuva muito, um espaço tão pequeno, ter a minha vida, né? As minhas coisas tudo em caixas, tudo em stand-by, em transição. Estar constantemente a tomar decisões, né? De orçamentos, né? Ter orçamentos, escolher coisas. Eu nunca, eu nunca, eu nunca lidei com obras de uma casa, não é? E mesmo quando tive aqui máquinas para fazer alguns movimentos de terras que eram necessários, não é? Eu também nunca tinha feito nada disso. Mas, sabes, opa, é isso, é algo maior que movimenta. E uma pessoa sabe que não, é este o caminho. Então, alargamos o espaço de conforto, Vais, tu vais alargamos o espaço fazer, de conforto. tu vais fazer grandes projetos mesmo. Pois, eu creio que sim, não sei, também pelo facto de ser número de vida 8 também já me tem dito muito isso, dentro da numerologia, Sim. e se a vida nos dá essa possibilidade, não é? Porque isto também sou grata, sou muito, muito grata por estar aqui e sou muito grata por também estar a ter esta oportunidade de estar a desenvolver este projeto em Machigai. Então, é porque, pronto, é para ser. O que mais te agrada na comunidade de ter alma? Ok. Então, eu senti de fazer parte desta família, desta comunidade de terapeutas e profissionais de ajuda há uns mesinhos e pá, sou grata porque realmente é uma oportunidade de conhecermos também outras pessoas, cada um pronto, na sua área de serviço específica, mas cujo sentir realmente é estar ao serviço, né, das pessoas com as nossas terapias e com, com tudo, né, com tudo que nós fomos reunindo, todas as ferramentas que fomos reunindo. E acho que acaba por ser também muito empoderador, precisamente a interajuda Uhum. entre terapeutas e também conhecer outras pessoas, e Que tem o mesmo, conectar e que tem o mesmo sim, propósito, não é? sim, exatamente, e Dar partilhar, a mão ao partilhar outro. histórias, sim, dar a mão ao outro. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu já fui vendo, é que existe muitos terapeutas em autossabotagem, por Uhum. vezes, né? Crenças limitantes com o dinheiro. E não só, olha, sabes que eu costumo dizer, e muitas vezes falo nisto, olha, isto é uma coisa que eu acho que é importante ter em conta, que é, por vezes, por uma questão de acharmos sempre que precisamos de mais, né? E fazer mais um curso, mais uma formação. Eu a brincar, eu chamo isso Síndrome do terapeuta acumulador compulsivo de cursos e Uhum. formações.
Então é também. Sentir que nunca estamos prontos, não é? Exato. Que falta sempre mais alguma coisa. Então realmente ver que empoderarmos uns aos outros de que não, exatamente como estás agora, com as formações que já fizeste agora, com o teu trabalho interno, com a tua história de vida, já estás pronto para contribuir. Não precisas de ir fazer mais uma e outra e outra e outra, não é? Não há essa necessidade. E realmente, assim, faz sentido que se calhar, né, nos especializemos mais numa área específica, não é? Em vez de ser aquela pessoa que faz tudo, compreendes? Porque existem outras pessoas, não é? Outras pessoas com o seu serviço, né? Se calhar uma pessoa que se foca mais especificamente naquela área, não é? E nós podemos recomendar uns aos outros, não é? Olha, essa não é bem a minha área de atuação, mas olha, conheço uma pessoa, né, um terapeuta Theta Healing, olha, está aqui, não é? Olha, conheço uma pessoa que constelações familiares, olha, está aqui, não é? Sim, sim. Então é isso, vejo muita beleza nessa sinergia assim. Sim, é É, bonito. Acho que estamos é aqui a muito criar bonito. uma boa comunidade, Sim, acho que parece-me. está a ser muito bonito, sim. Bem, Parabéns, parabéns às Obrigada, parabéns a co-criadoras, ti também. e a Sónia. Sim, mas o ter alma é uma cocriação, mas não é de duas pessoas. Para mim, isto já é uma Claro, eu cocriação de sei, todos nós que mas ali vocês estamos. foi tipo, né, ali Foi o o início, impulso. pronto, alguém tinha Sim, que iniciar, não é? obviamente, por isso é que eu estou a dizer. É o impulso. Ahm, uma mensagem final para as pessoas que nos estão a ouvir. Uma mensagem final. A minha mensagem tem muito a ver com ah, não tomarmos nada como garantido. Isto foi uma coisa que eu aprendi muito com a dança da minha mãe. E por isso é que eu me mando para a frente, percebes? Eu, ao longo da minha vida, ouvi muitas vezes a pergunta: mas não tens medo de viajar sozinha? Não tens medo de andar à boleia? Não tens medo de ir morar sozinha para o campo? Não tens medo de deixar um emprego estável? Então, é assim, não quer dizer que às vezes não existam alguns medos, né? Mas é transcendermos esses medos, porque é assim, se há coisa certa é que o momento para viver é o momento presente, porque deixar os sonhos ali no futuro, não é? Eu gostava de, ou eu quero coisa, mas depois logo faço, depois logo vou. E lá está, a impermanência das coisas, não é? Não tomarmos nada nem ninguém como garantido. Então, esta tem sido a minha grande aprendizagem com a doença da minha mãe, que é sermos gratos por tudo, não é? Por todas as capacidades que o nosso corpo nos permite desempenhar e o ver a decadência, não é? A perda de capacidades da minha mãe permitiu-me testemunhar isso, que é o oposto de uma criança, não é? Que vai ganhando competências. Então, enquanto andamos, epá, conseguimos pôr o pé em frente um ao outro, conseguimos pegar numa colher e levar à boca, e não aqui ou aqui, percebes? Toda essa complexidade, então, estarmos em gratidão por tudo, pelas funções do nosso corpo, pela nossa saúde, por toda a abundância que nos rodeia, e não adiar indefinidamente a concretização dos nossos sonhos, não é? Tipo, passar à ação. Então eu diria que essa será a minha mensagem Bonito, Elsa. de coragem e de concretização dos nossos sonhos e estarmos em serviço no nosso propósito. Propósitos, né? Que temos vários, não é assim uma Claro. coisa linear, mas é isso. Oh, Essa é a minha mensagem. que bonito. Opa, tu és tão bonita. Gosto tanto de falar contigo, a sério. Ah, Ai, oh, querida, vamos fazer pronto. outro mais tarde sobre as tuas terapias. Eu gostava aqui de falar, mas já não vai ser agora, mas gostava que me falasse um bocado da multidimensional arcturiana, porque eu faço Ok. presencialmente, agora vou fazer até, faço presencialmente com a Andréia Simões. Pá, Uhum. é assim uma cena. Eu adoro fazer, adoro mesmo. Mas isso há de ficar para outro episódio, está bem? Muito Ok, obrigada, ok. mesmo. Gratidão, querida. E Gratidão. gratidão por estares aqui epá, e Uhum. gratidão por existires a sério, porque acho que trazes mesmo, E tu? trazes mesmo um grande, Gratidão. um grande propósito e uns projetos muito importantes para a sociedade.
estamos aqui para estar ao serviço, né? Então, olha, é assim. Vamos Obrigada, lá, vamos querida. lá. Vá, gratidão. Esperamos que tenhas gostado deste episódio tanto quanto nós gostamos de o fazer. Podes encontrar-nos no Instagram em ter.alma, ter com TH, ou então ir diretamente ao nosso site em www.teralma.com. Lá vais encontrar todos os nossos terapeutas, as nossas terapias, os nossos cursos e todas as novidades. Gratidão por estares aí, gratidão por nos escolheres.